Queridos irmãos, veio a palavra agora para nós lermos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, escrita no livro dos Salmos, no capítulo 133. Este salmo, escrito por Davi, descreve a excelência do amor fraternal. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. São 3 versículos, irmãos, pequenos, mas é o que veio avante. Nós não estudamos a palavra para poder pregar, porque quem conhece a necessidade do povo não somos nós, é o Senhor. Então, somente dele pode vir o conselho. E veio avante este salmo. Aqui Davi faz uma exclamação, irmãos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quanto que é bom e quanto que é suave a vida entre a Irmandade unida. Irmandade que está unida, irmãos, goza desta excelência do amor entre irmãos. Amor fraternal é amor entre irmãos. E Davi, então, irmãos, ele fez uma comparação e disse que essa forma de viver em amor é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Ele fez esta comparação, irmãos, lembrando da forma como Arão foi ungido. Ele era o sumo sacerdote escolhido por Deus, e Deus ensinou então, Moisés recomendou-lhe para que ungisse a Arão para ser o sumo sacerdote. A unção feita a Arão, irmãos, ela foi descrita então, ou melhor, descrito o óleo santo para fazer aquela unção. Não era um óleo comum, era um composto de óleo com essências aromáticas. O óleo era óleo puro de oliva, e com as medidas que o Senhor determinou a Moisés, de mesclar então aquelas coisas aromáticas com o óleo para que tivesse um perfume. E o Senhor determinou a Moisés, dizendo que aquele óleo era exclusivo, era o óleo santo, que ninguém podia fazer igual àquele. E a unção dele era exclusivamente àqueles que o Senhor determinasse, como foi o caso de Arão, seus filhos, e também, irmãos, no lugar onde o Senhor dava a graça de fazer as ofertas, ali também houve determinação de Moisés para que fosse espargido também este óleo, que era uma essência de cheiro agradável ao Senhor. Irmãos, isto nós podemos até compreender, que como Arão, ele deveria sempre comparecer perante Deus
nas ofertas que deveria fazer. Principalmente, uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo e não podia entrar sem levar consigo oferta de sangue para purificar os seus pecados e depois então interceder pelo povo. Mas ele não podia, irmãos, de forma alguma, comparecer sem estar com este cheiro que era agradável a Deus. Nós podemos compreender que o Senhor não aceitava outro perfume, outro cheiro, cheiro da carne, cheiro da pessoa de Arão. O Senhor não aceitava, mas tinha que estar coberto com o perfume da unção. Glória ao nome do Senhor. Trazendo isso aí, irmãos, para os nossos dias, nós, até na oração, o Senhor deu de falar que pela fé nós entramos no santuário. Ora, entrar no santuário de Deus é preciso estar trazendo em si o perfume, que é o cheiro de Jesus Cristo. Paulo mencionava que nós trazemos em nós o cheiro de Cristo, nos que se perdem e nos que se salvam. Quer dizer que este perfume de Cristo em nós, irmãos, nos condiciona para podermos entrar no santuário do Senhor. Porque de outra maneira, o cheiro não será agradável a Deus. Por isso que nós sempre procuramos apresentar duas situações: viver na carne e viver no Espírito. Quando se fala da vida desta carne, naturalmente, não é o cheiro do corpo da pessoa, do perfume que a pessoa usa, ou do produto que ela usa para se banhar. Não é isso, irmãos. O cheiro da carne são as obras da carne. O cheiro do Espírito são as obras do Espírito em nós. Glória ao nome do Senhor. Quando nós temos em nós os frutos do Espírito, então nós trazemos conosco o cheiro de Cristo. E nós podemos então comparecer perante o Senhor. E os irmãos vejam que nós também fomos ungidos. Porque quando o profeta fala da vinda do Senhor Jesus, ele ainda não havia vindo, mas eram profecias ainda, que falava dele, as características dele. Dizendo do Senhor, dizia assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ora, irmãos, se Deus ungiu a Cristo, o Filho de Deus, com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros, quem são os companheiros do Senhor? Quem são os que seguem os passos de Jesus Cristo? Será que não estão agora reunidos diante dele, em comunhão, procurando ouvir o que ele tem a dizer para nós? Glória ao nome do Senhor. Então sobre nós está a unção do Espírito Santo. E esta unção traz sobre nós o perfume de Jesus Cristo. Como disse aqui, que este óleo precioso, irmãos, foi derramado sobre a cabeça de Arão, e ela desceu sobre a barba. Ele devia ter barba grande, desceu, escorreu no rosto, passou sobre os seus olhos, a sua face, a sua boca, as suas orelhas, o ouvido, não é? E foi descendo e foi escorrendo até a barra do seu vestido. Ele tinha a roupa sacerdotal, e chegou até lá e de lá escorreu. O que quer dizer isto, irmãos? Que a unção sobre ele deixou que todo o seu corpo passasse a receber o cheiro agradável a Deus. Ora, a unção do Espírito de Deus em nós, irmãos, ela unge o nosso ser, unge a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos olhos, a nossa boca,
os nossos ouvidos, as nossas mãos, o nosso corpo, até os nossos pés. Mas alguém diria, então o nosso corpo é ungido? Não, isto é figurativo. A nossa mente ungida por Deus, os nossos pensamentos são tudo referentes àquilo que é agradável a Deus. Não tem meditação do mal, não tem comunhão com o mal, não pensa maldade, não traz consigo ódio, a vingança, o engano, o desejo maligno. Por quê? Porque a unção do Espírito de Deus ungiu a mente, os olhos têm bons olhos. E disse assim o Senhor Jesus: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, cheio de trevas. E disse: e se a luz que estiver em ti for trevas, quão grandes serão tais trevas? As trevas do pecado e do inferno. Mas bem-aventurados que foram iluminados, os seus olhos foram abertos, e a unção do Espírito ungiu o seu olhar. Não tem cobiça nos seus olhos, não tem maldade nos seus olhos. Bendito seja Deus. Tudo que vê, que olha, quando percebe que a cobiça nasce, a pessoa lembra de Deus, porque a sua mente tem a unção do Espírito Santo. Então aquele mal desaparece. Ia pensar no mal, não pensou. Ia olhar a coisa com cobiça, não olhou, mudou o seu olhar. Por quê? Porque a unção está sobre os seus olhos. Numa situação de adversidade, deu vontade de falar e dizer e ofender, mas houve um controle na sua língua, um controle na sua boca, porque a unção passou sobre o seu rosto e ungiu os seus lábios. Ó igreja, sejamos agora ungidos, nossa mente, nossos olhos, nossa boca, nosso corpo. Então o falar é santo. O corpo não é entregue às vaidades, e nem às concupiscências, e nem o membro do corpo se entrega à concupiscência. Os pés não se apressam para o mal, porque houve a unção do Espírito Santo, e nós agora não podemos comparecer perante o Senhor com o nosso cheiro. Nossa carne não pode aparecer. Os irmãos, vejam que Arão, quando foi ungido, também Deus tinha mandado fazer a roupa sacerdotal, porque ele tinha que subir no altar. E Davi, falando com Deus na sua oração, depois que ele confessa a verdade que está nele, que a verdade de Deus estava nele, ele dizia então: andarei ao redor dos teus altares, querendo dizer que quando ia se fazer a oferta a Deus, o sacerdote andava ao redor arrumando a oferta sobre o altar. E para isso, irmãos, ele não podia deixar que aparecesse as suas carnes, porque ele estava no lugar mais alto do que os outros. Então Deus mandou que ele fizesse uma roupa comprida e vestindo por baixo até nos seus pés, para que quando ele subisse não aparecesse a carne. A carne não deve aparecer diante de Deus em momento algum. A carne e o sangue não vai entrar nos céus. Quando chegares perto do Senhor, vá com a unção do Espírito Santo. Ele te deixa entrar no seu santuário. Tu falas com Ele e Ele responde a tua fala. Santo é o Senhor. Irmãos, quantas vezes acontece conosco? Não tivemos a oportunidade de orar. Estamos na nossa luta do dia a dia, mas de vez em quando clamamos a Deus: ah, Senhor, tem piedade, hoje eu tenho esse problema, amanhã terei aquele outro, não sei o que, me ajuda, Senhor, abre um caminho, me socorre, ouve a minha súplica. Mas nós não estamos orando ajoelhado, mas nós estamos ligados com Deus e vamos ouvir a palavra, e chegando no culto, o Senhor responde aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos. Por que isso?
porque o cheiro de Cristo está em nós e nós entramos no santuário. Vamos entrar agora no santuário de Deus, irmãos. Vamos nos achegar ao altar e fazer a nossa oferta. Dinheiro? Não. Riqueza? Não. Oferece ao Senhor um louvor que saia do fundo da tua alma. Confessa ao Senhor que tu o amas, que tu tens adoração por Ele. Ele aceita a tua oferta. Bendito seja Deus. Irmãos, da sabedoria que Deus deu a Davi. E depois fez outra comparação. Estes, nessa condição, que são ungidos com óleo da alegria, porque somos companheiros do Senhor. Ele foi ungido, nós também fomos. Disse João na sua oração, em 4 de 2 João, na carta me parece, assim como Ele é no céu, nós somos aqui. Os irmãos já leram isso? Então podem ler. Assim como Ele é nos céus, nós somos aqui na terra. Vamos ver se agora, na presença de Deus, se nós somos tal qual Ele é lá. Ele é puro, Ele é santo. Sejamos agora purificados e santificados. Ele tem uma vestimenta de pureza e de santidade. Estamos vestidos agora. Se alguém não está, seja vestido e revestido da habitação que é dos céus. O perfume dele está em ti. O poder que está nele está em ti. A pureza que está nele está em ti. Então, tal como ele é, tu também és. Por quê? Porque assim como ele estava aqui, tinha 2 naturezas, a humana e a natureza divina. Tu não tens também? Não percebes que sobre esta vida terrena há uma outra natureza que te domina? Não percebes que dentro de ti alguma coisa clama por sentir a presença de Deus? Ou te conformas a viver longe do Senhor? Ou passar dias, meses e ano e não sente nada. Vai orar, não sente nada. Canta, não sente nada. Congrega, não sente nada. Ouve a palavra, não sente nada. Mas o que acontece? Perdeu o cheiro. Receba agora o perfume de Jesus Cristo. Glória ao nosso Deus. Sejamos aceitos, irmãos. Então ele comparou como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Irmãos, essa comparação do monte de Hermon, esse monte é o Senhor mais alto, que toda a vida, toda a bênção, toda a riqueza da terra, irmãos, os nutrientes que os montes ao redor de Hermon precisam, desce dele. Porque todo o sereno da noite vai sobre ele. A vida vai sobre ele. E deles correm então, irmãos, os sais minerais que os montezinhos em volta dele recebem. Então, tanto quanto ele, como os montes que estão em volta, estão enriquecidos pelos nutrientes que tem no Monte Hermon. Irmandade, estamos na miséria? Ou estamos enriquecidos das virtudes que descem desse monte? Havendo comunhão agora, havendo ligação agora, vai descer os nutrientes deste monte sobre a igreja. Ó igreja reunida em nome do Senhor Jesus, receba agora os nutrientes deste monte santo que está descendo. Quem está pregando está sentindo, quem está aqui está sentindo. Sintamos agora a virtude de Deus, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Está aqui, irmãos, a ordem de Deus, bênção e vida para sempre. Deus seja louvado.